jogado com um único ponta de lança, com um único homem lá na frente, Leandro, muitas das vezes só, numa tática implementada num direito de contra-ataque, mas aquilo que normalmente o Otávio Machado gostava de fazer, que era construir as equipas de trás para a frente, fortes na defensiva, fortes no meio campo, e depois, evidentemente, também se formos a ver, o Sporting é a equipa menos batida, tem apenas 3 golos sofridos, o que corrobora essas nossas palavras. É evidente que o Leandro está muito desapoiado, mas vamos ver se hoje o Sporting faz aqui uma boa exibição. As equipas estão em campo, à frente veio o mais jovem árbitro da primeira categoria, tem 27 anos, Paulo Batista, um árbitro de Porto Alegre, está pela segunda época a dirigir jogos da primeira e da divisão de honra. Ele foi promovido na época passada à primeira categoria. No ano passado apitou 5 jogos na primeira divisão. Este ano fez outros tantos. Portanto, em 8 ou em 9 jornadas, Paulo Batista já dirigiu tantos jogos como no ano passado. Daqui a pouco vai principiar o jogo nas Antas, já bastante atrasado. Tudo apostos para começar o jogo no Estádio das Antas. Ainda um atraso, portanto, está confirmado que não há protestos. Esgotaram-se as possibilidades do Sporting por testar. Exato, são as últimas informações também conseguidas junto ao túnel de acesso ao relvado. Foram aguardados exatamente 7 minutos, o tempo que seria necessário para serem cumpridos, segundo a versão do Sporting, para serem cumpridos os regulamentos. Portanto, 7 minutos de atraso, está tudo em ordem. Bernardino, quando olhamos para os 11 escolhidos pelos dois treinadores, do lado do Porto vejo 4 esquerdinos, Fernando Mendes, Luís Jorge, Drulovic e Artur. E também nas duas equipas a novidade das mudanças dos lados das laterais na defesa, ou seja, os laterais direitos reaparecem nas equipas e os laterais esquerdos também. Exato, é a troca, ou seja, o António Oliveira faz a chamada do Butorovic para o lado direito, Fernando Mendes lado esquerdo. Depois tem também Rui Jorge, que deverá jogar no meio campo, descaído sobre o lado esquerdo, evidente, ao lado de Paulinho Santos, para Drulovic fazer o corredor do lado esquerdo. Embora me pareça também que o Drulovic possa aparecer mais solto na frente de ataque, ou pelo menos nas costas dos dois homens mais avançados. Do lado contrário, é a troca típica dos dois normais laterais. Tinham sido Quimbert lado direito, Vinícius lado esquerdo. Desta vez é Saber e Quimbert com Giménez a jogar a extremo esquerdo. Francisco Vital, treinador do Sporting, perguntei-lhe quem é que tinha, ele não quis falar, perguntei-lhe quem tinha decidido entrar em campo mais tarde, atrasar por isso o jogo. Ele disse não sei, provavelmente terá sido o Futebol Clube do Porto. É também uma questão que certamente passa ao lado dos treinadores, porque a direção do Sporting é que se pronunciava sobre isso. Já salta a bola no Estádio das Antas, Leandro a perder para Fernando Mendes, hoje de regresso à defesa do Porto para jogar do lado esquerdo. Ainda a insistência do Sporting por Afonso Martins. O marroquino Saber a dar o primeiro pontapé de baliza para a equipa do Porto. Saber há mais de um mês que não era titular no Sporting. Jogou nas primeiras 4 jornadas, depois Otávio Machado optou por utilizar Quimbert do lado direito e Vinícius à esquerda. Hoje há essa novidade. Rui Correia, há 10 anos atrás, era titular no Sporting, tinha 20 anos, estava a aparecer. Uma promessa então do futebol português que tardou a confirmar-se, mas hoje é titular no Porto e regularmente chamado à Seleção Nacional. Fernando Mendes recupera Saber a despachar Beto. Beto regressa também hoje à equipa, esteve ausente em Leverkusen por castigo da UEFA. Afonso Martins a ganhar a bola para o Sporting, pela primeira vez titular esta época, o médio esquerdo. Pedro Barbosa a deixar para Afonso Martins. Marco Aurélio, Quimbert, Pedro Barbosa, Beto, outra vez Beto, ganhar espaço, vai disparar e não chega Giménez, esticou a perna o argentino. Ele também regressa nos jogos do campeonato, não pôde jogar contra o Varzim por castigo, tal como o Leandro. Hoje o ataque do Sporting mais composto em relação às opções que Otávio Machado teve contra o Varzim. Primeiras indicações de Francisco Vital a chamar a atenção de Oceano para as bolas que o Futebol Clube do Porto tentar colocar atrás das costas dos defensores do Sporting.
É exato, é isso, Cristiano Miguel. Por isso é que o Oceano está a jogar mais como trinco. Afonso Martins e Pedro Martins fecham no meio-campo à sua frente, porque quando do adiantamento dos dois laterais do Sporting, o Oceano fecha no meio junto de Beto e Marco Aurélio. Ataca o Porto e de Vilde a anular o ponto mais forte de Jardel, que é a cabeça. Jardel marcou 7 golos no campeonato, 5 deles de cabeça. É possivelmente, e por falar de cabeça, a grande dor de cabeça da defesa do Sporting e de toda a equipa do Sporting. Marco Aurélio também joga bem de cabeça e é ele que está a fazer a marcação mais em cima a Jardel, pelo menos nestes minutos iniciais. Duelo brasileiro, 1,88 m de Jardel, 1,83 m de Marco Aurélio, mas a impulsão de Jardel é muita, são 72 centímetros e pode chegar muito alto e tem um remate potentíssimo de cabeça, Mário Jardel. Ataca o Porto por Arthur e ainda um remate com a bola a arrasar o poste. Excelente oportunidade, a primeira grande oportunidade do jogo para o Porto aos 3 minutos. Alguma desconcentração da defesa do Sporting, com um ataque perigosíssimo do Porto. E os primeiros aplausos no Estádio das Antas. Muitos aplausos. De Vilde saiu aos pés do Rui Jorge e depois a bola ressaltou para o Mário Jardel e o Marco Aurélio deixou a bola passar, fiou-se no golpe de vista, a bola saiu mesmo assim a arrasar o poste da baliza de Vilde, o guarda-redes menos batido do campeonato até agora com 3 gols. Mas foi a primeira jogada em que apareceram desequilíbrios, ou seja, Jardel sobre o flanco do lado esquerdo viu bem a corrida de Rui Jorge no flanco do lado esquerdo e meteu depois espaço vazio para as costas da defensiva contrária, onde Rui Jorge apareceu a criar perigo para a baliza do Sporting. Foi o primeiro desequilíbrio neste jogo e muitas das vezes isto poderá ser de facto fatal para as defensivas. Mário Jardel a ser derrubado, vai sair cartão, não, vamos ver o que é que decide Paulo Batista. Beto travou em falta o atacante do Porto. Não vai mostrar. Não vai mostrar o cartão, entrada de Beto sobre Jardel. Paulo Batista talvez a querer para já dar uma oportunidade e a não querer muito cedo começar com a ação disciplinar. Está livre, pode ser perigoso para as redes de Vilde. Dali poderá atirar Fernando Mendes com o pé esquerdo. O Fernando Mendes está lá muito para a esquerda. Está lá é o Rui Jorge e o Sérgio Conceição. Conceição também, depois no toque, talvez. A bola está a uns 11 metros ou 10 metros da linha limitária do Sporting. Remate fortíssimo de Sérgio Conceição a sair sobre a baliza de Vilde. É o segundo melhor marcador do Porto no campeonato, com 3 golos. Sérgio Conceição, um dos jogadores mais importantes no Porto neste início de época, dos que estão em melhor forma. E chama a atenção para aquilo também ouvido, as indicações de Francisco Vital, treinador do Sporting, para esse duelo entre Afonso Martins e Paulinho Santos. É o marcador direto, Afonso Martins, por isso é que eu disse que o Oceano está mais recuado. Pedro Martins e Afonso Martins são os homens que em princípio têm os duelos, não digo individuais, com Paulinho Santos e com o Rui Jorge. Dois homens de raça de uma região de onde normalmente saem jogadores bastante combativos. Paulinho Santos de Vila de Conde, Afonso Martins da Póvoa de Varzim. Mais dois excelentes jogadores saídos dessa zona pescatória que tantos jogadores têm dado ao futebol português. O lançamento para o Sporting. Para o Marquinhos Saber. Afonso Martins. Recupera Arthur para o Porto. A fugir, mas a sofrer falta de Afonso Martins. Vamos ver. Agora vai ver, cartão amarelo para Afonso Martins. Agora vai sair o cartão amarelo para o jogador do Sporting. Entrada por trás. Às pernas de Arthur. Arthur seguia com a bola. O livre já foi marcado, mas o árbitro Paulo Batista vai mandar repetir. E acaba por dar jeito ao Porto, porque a bola foi passada com muita força para Sérgio Conceição. Estamos com 7 minutos no Estádio das Antas. Este é o segundo jogo da jornada 9 do Campeonato Nacional de Futebol. Já esta tarde, na Madeira, Marítimo e Farense empataram a 1 golo.
Buturovic. Beto num corte algo defeituoso, a ceder o primeiro canto do jogo é para o Porto. Pediu desculpa aos companheiros, Beto, por este alívio. A marcação, Drulovic. Salta de Vilde, outra vez, a socar a bola antes de Jardel poder lá chegar com a cabeça. O Luísio, capitão do Porto. Cartão amarelo para Pedro Barbosa. Começou tarde, José Paulo Batista, mas tinha que começar, de facto. Já se sabe que estes jogos entre Porto e Sporting normalmente dão, foi tentativa de chegar à bola, mas só que ela não estava lá, estavam as pernas de Luís. E normalmente estes jogos dão sempre alguma chispa, perdoa-se a expressão, entre Porto e Sporting. Aliás, tenho a impressão que normalmente não acabam com os 11 jogadores em campo de cada lado. Daí que o Paulo Batista tenha sido algo contemporizador na primeira falta de Beto, mas depois já puxou da cartolina por 2 vezes. Livre para o Porto, certamente a levar um cruzamento para a área do Sporting. Jardel e Aloísio a tentarem um posicionamento muito mal marcado, este livre de Fernando Mendes. Ganha o Sporting com isso um pontapé de baliza, mais um. Bernardino Barros, já podemos arrumar as equipas taticamente? Tal e qual conforme estava previsto, ou seja, o toque do Porto, 4 defensores, Buturovic e Fernando Mendes, laterais, lado direito e lado esquerdo, centrais João Manuel Pinto e Aloísio, João Manuel Pinto com a marcação a Leandro a nível individual, depois no meio campo Paulinho Santos e Rui Jorge atuando sobre o miolo de terreno, exatamente caídos sobre aqueles que têm para o seu melhor pé, Paulinho Santos lado direito, Rui Jorge lado esquerdo, Drulovic a fechar do lado esquerdo, Sérgio Conceição lado direito e lá na frente Jardel com Arthur a jogar nas suas costas. Do lado contrário, o Sporting a jogar também no mesmo estilo, ou seja, 4 defensores, com o Oceano bem à frente para tentar, quando os laterais sobem, fechar sobre o miolo e então ficar um trio de 3 homens na defensiva. E depois, no meio campo, também com Jiménez a fechar sobre o lado esquerdo e Pedro Barbosa sobre o lado direito, Leandro sozinho lá na frente. Falta de Buturovic. É livre para o Sporting. Timberto ainda protestou com o árbitro a pedir um cartão e o árbitro a aconselhar calma. Buturovic não deixou passar o jogador do Sporting. Timberto a levantar com o pé direito. Tenta o corte do Porto, conseguido por Buturovic. Beto mais alto que Jardel, recupera Jardel a entregar mal, ainda a ganhar o Porto por Drulovic. Sai a jogar o Sporting, Saber. Combinar com Pedro Barbosa, bem jogado agora, Saber vai fazer a finta sobre o Luísio travado, tem que sair cartão amarelo, porque poderia ser perigosa esta jogada para o Sporting. Uma boa combinação de Saber com Pedro Barbosa, só travada pela intervenção de Aloísio em falta. O Luísio não ficou muito satisfeito, não concordou muito com este cartão amarelo. O cartão não sofre contestação nenhuma este cartão amarelo. Não tem dúvida nenhuma. O Saber passa-lhe a bola para um lado, vai tentar buscá-la. Aloísio escorrega, toca no adversário, pode não ter intenção, o que é um facto é que toca. No futebol não se julgam intenções, apenas factos, e foi isso que o Sr. Paulo Batista fez, livre e cartão amarelo. E priva o Sporting de uma jogada perigosa. Bola levantada, o cabeceamento a sair desenquadrado bastante com a baliza de Rui Correia. Buturovic. Paulinho para Sérgio Conceição. Outra vez Paulinho, vira o jogo para o outro lado, para a esquerda para Fernando Mendes. Jogador formado no Sporting. Jogou muitos anos em Alvalade. Livre que vai favorecer o Porto. Falta de Saber sobre Drulovic. Mais um cruzamento para a área do Sporting. O árbitro disse que não tinha apitado ainda, por isso manda repetir a falta. Rigoroso neste capítulo, Paulo Batista, a acompanhar os lances sempre. Já não é a primeira vez que manda repetir um livro, porque ainda não tinha dado ordem para o livro estar marcado. Oceano a limpar na área.
Leandro, agarrado por Guturovic e segue o Sporting perigoso com Afonso Martins a dar para Quimberto, vai estar na área e a perder ângulo para o remate e o corte de Luís este Penal. marca penalti e o árbitro Paulo Batista com muitos protestos. Muitos protestos em relação a esta decisão de Paulo Batista. Quimberto estava com perigo na área, mas já tinha perdido o ângulo para o remate. Aloísio foi no corte, esticou a perna, fez o corte e não há grande penalidade, Bernardino. Quanto a mim. Não, para mim não. E depois repara uma coisa também, e é isso que vamos já analisar. De facto, há o toque da bola de Aloísio no lance, não há grande penalidade. E depois também, se há grande penalidade e se ela existe, o senhor Paulo Batista erra porque não mostra o segundo cartão amarelo ao Aloísio, o que daria a automática expulsão. Não estava enquadrado pela baliza, não era vermelho direto, a haver falta, mas teria de mostrar o segundo amarelo e a expulsão. Todo o banco do Porto de pé. Também Carlos Janela e Francisco Vital de pé a pedir o cartão amarelo, o segundo neste caso para a Luís, e a chamar a atenção dos jogadores do Sporting. A subida dela no estádio das Antas, muitos protestos. Não há. A Luísio joga a bola e depois o contacto é inevitável porque os dois jogadores tentam jogar a bola. Paulo Batista mandou seguir e bem quando Guturovic travou o Leandro, mesmo assim podia agora mostrar-lhe o cartão amarelo, deixou o jogo prosseguir e depois a errar aos 14 minutos ao assinalar esta grande penalidade contra o Porto, uma grande penalidade que o Oceano, o capitão do Sporting, vai tentar transformar. E o golo do Sporting a aparecer antes ainda do minuto 15, marcado pelo capitão Oceano, segundo golo do Sporting fora de casa no campeonato, o Sporting em vantagem, a festa do banco do Sporting a contrastar com os assobios dos adeptos do Porto nas bancadas das Antas. Todo o banco do Sporting se levantou para felicitar Oceano, que veio aqui de propósito mostrar a chuteira com que pontapeou a bola para o gol. Rui Correia ainda se atirou para o lado por onde a bola foi atirada, mesmo assim não conseguiu travar o remate de Oceano, que é um especialista na marcação de grandes penalidades. É o primeiro gol que o Porto sofre de penalti. Não falta agora, o jogo vai ficar com certeza difícil para o árbitro. Os adeptos estão exaltados, os jogadores com certeza também estarão aborrecidos com a decisão de Paulo Batista. E também me parece, são os tais problemas, depois quando se apita uma vez e quando se erra, quando se tem a hipótese de Paulo Batista pensar que errou, depois tenta compensar, e neste lance também há o corte limpo de Pedro Martins, sem qualquer falta em Artur. Só de atenção no estádio das Antas. Livre que poderá levar um remate para a baliza do Sporting. O Sporting sofreu 3 golos de fora da área. Cartão amarelo para Quimberto. Até agora saiu da barreira, um árbitro rigoroso tem autorização para fazer isso, ou tem o dever de fazer isso. Às vezes nem sempre isto se cumpre em Portugal, mas saltou da barreira e o regulamento manda que seja mostrada a cartolina amarela. Aloísio agora de alguma forma confortado pelo técnico António Oliveira. Oliveira veio ali aqui naquela área que lhe é destinada, chamou o Aloísio para ter calma, disse-lhe para ter calma. Remate perigoso de Drulovic a sair sobre a baliza de Vilde. E do banco sai também Folha, primeiro homem do jogo a aquecer. Mais um esquerdinho, Bernardino Barros. É mais um esquerdino, mas é natural que seja precisamente para abrir sobre aquele flanco, possivelmente a saída do lateral direito com a incursão de Paulinho Santos, mas isso são apenas conjecturas e evidentemente, mas é nitidamente o abrir da frente de ataque desta equipa do Futebol Clube do Porto para dar mais velocidade para aquele flanco. Vamos ver como é que o Sporting e o Porto reagem a este golo. É natural que o Sporting tenha agora ainda maiores cautelas defensivas. Normalmente esta equipa de Sporting é forte, e já o tinha dito, é forte quer a nível defensivo, quer a nível do meio campo, bastante forte coletivamente,
daí que esteja mais, e agora apanhado a jogar por 1-0, também já vimos isso na Madeira, por exemplo, com o Sporting a fechar-se lá atrás e a fazer apenas os contra-ataques. Ora, nem mais, porque Francisco Vital de imediato se levantou novamente a chamar a atenção do Oceano. Assistência de Jardel para a área, ninguém a aparecer para o remate e depois o corte de Pedro Martins. E sexto do Porto por Buturovic. Jardel. Outra vez Pedro Martins ali à frente da defesa. A tentar varrer todas as bolas. Pedro Martins. Para Jiménez. A bola já ultrapassou a linha lateral. É lançamento para o Porto. Para Fernando Mendes. Melhor é o Luísio que vai fazer o lançamento. Agora sim, Fernando Mendes. Paulinho. Drulovic. Falta sobre o jogador jugoslavo do Porto. Sérgio Conceição. Com Quimberto pela frente. Vai Sérgio Conceição tentar tirar o cruzamento. A bola ainda tabulou em Quimberto. Mas o corte do Sporting. Afonso Martins. Pressionado. Perde para Arthur. Jardel entre os dois centrais, ou entre dois jogadores do Sporting, no centro da defesa. Buturovic. Jardel tentar a assistência, mas não pegou bem na bola, ou não a atirou para o melhor sítio em relação à forma como atacava o Porto. Fernando Mendes. Vira para Buturovic. Croata ainda com a bola a perder para Marco Aurélio. Atento o central do Sporting a subir agora para o apoio ao ataque. E o corte de Paulinho. Bem jogado por Buturovic. Rui Jorge na direita. Sérgio Conceição. Rui Jorge. Vira o jogo para a esquerda para Fernando Mendes. Quase toda a equipa do Porto no meio campo defensivo do Sporting. Drulovic já passou, pode tirar o cruzamento. Vários jogadores do Porto na área. Sai o centro e o corte de dois defesas do Sporting. O último foi Quimberto a ceder o canto. É o segundo do jogo e o segundo para o Porto. Daquele lado deve ser Drulovic a marcar. É exato, Drulovic. Sobem os centrais, João Manuel Pinto e Aloísio. Na área do Sporting também Jardel e Arthur para tentarem o cabeceamento. Drulovic, o remate e com corte e novo canto para o Porto. Terceiro, é o segundo canto consecutivo. Agora do outro lado. Sérgio Conceição, a bola está na esquina do campo, já levantada. De Vildo, outra vez seguro, tem-se mostrado seguro nos cruzamentos. O guarda-redes do Sporting. Leandro, com felicidade a ganhar a bola para o Sporting. E Francisco Vital a chamar a atenção do Bruno. Há muito que ele estava a chamar a atenção do Bruno Jiménez para ele vir mais para a frente, mesmo nos lances de ataque do Futebol Clube do Porto. Jiménez tem que ficar ao lado de Leandro. Pelo menos tem que abrir sobre um dos flancos. Ele também tem velocidade e que pode muito bem ser explorado à sua velocidade em lançamentos longos. Mas também se deixa Leandro muito só, o Sporting perde hipótese de ataque ou de contra-ataque. Daí que Francisco Vital esteja preocupado com essa situação. E regressa à chuva, às Antas. E as pessoas a tentarem subir, pelo menos aqui deste lado, para ficarem abrigadas. Parte desta bancada dos cativos não é coberta, por isso Rui Barros também saiu do banco. Agora são Folha e Rui Barros são eles que estão a fazer exercício de aquecimento. São as opções atacantes de António Oliveira no banco de suplentes. Os outros são Chipo, Barroso e o guarda-redes Eriksson. Chove com intensidade mesmo agora. Com muita intensidade. Tinha parado de chover exatamente às 8h30, depois de um dia longo de muita chuva. O remate e o gol do Porto. Marcado por Jardel. Marcado golo de cabeça. De cabeça é
sexto, mas marcado por cabeça do oitavo, o golo de Mário Jardel, que foi festejar com o treinador adjunto Joaquim Teixeira. E é uma onda de delírio. Choveu nas Antas, caiu água e choveu também um golo para o Porto. Vai aparecer aos 22 minutos a meio da primeira parte. Um golo festejado de alguma forma com algo, digamos que entusiasmo, direi mesmo alguma raiva por parte dos jogadores do Porto, passa a expressão, já que estavam um bocado, ou bastante mesmo, aborrecidos com o árbitro por causa daquela decisão do penalti. É nitidamente isso, ficaram tocados com aquela decisão de Paulo Batista, injusta, e este é mais o libertar toda aquela raiva que tinham acumulado num erro defensivo da defensiva do Sporting, evidentemente, que deixou ali Jardel saltar sem oposição, ele que é bastante perigoso nestes lances, toda a gente está avisada, só que desta vez esqueceram-se e Jardel subiu e cabeceou para o melhor sítio, fazendo 18º golo do Porto no campeonato, o 8º de Mário Jardel em 9 jogos. E agora está chuva, está vento, Bem, está muito desagradável. A chuva está por todos os lados. Aqui por cima de nós há uma bancada talvez com uns 20 ou 30 metros de cobertura e a água até já tem chegado aqui aos nossos papéis. Tocada pelo vento, a chuva anda completamente a girar pelo céu do Estádio das Antas, está solta, não está a cair, a chover certinho, está muito irregular esta chuva que cai no tapete verde das Antas, que tem uma excelente drenagem, tem chovido nestes últimos dias e sobretudo hoje, durante a manhã e à hora do almoço, choveu muito no Estádio das Antas e o relvado parece-me Paulo Martins em ótimas condições. Está, pelo menos até agora, está em perfeito estado, os jogadores não se podem queixar do relvado. De resto, este é reconhecidamente um dos melhores relevados do país em termos de drenagem. Se não mesmo o melhor. Abrandou um pouco agora. Grubovic a ganhar e diz o árbitro que é em falta. Paulo Batista diz que Pedro Martins foi derrubado em falta. Nós, quando sairmos daqui, se a chuva continuar assim, vamos estar completamente encharcados. De facto, é uma chuva desagradável porque, por causa do vento, não há guarda-chuva que resista. E o público, assim, com os guarda-chuvas abertos, o Estádio das Antas parece bem mais composto. Fernando Mendes escorregou no relvado e o árbitro marcou falta. Dizer que é falta. Que Pedro é Barbosa. Já praticamente à saída do meio-campo do Porto. Fernando Mendes marca a falta mesmo já no meio-campo do Sporting. Quimberto é mais baixo do que Arthur e não conseguiu ganhar, ganha, apesar de tudo, um lançamento lateral. E é o próprio Quimberto que vai atirar a bola para o jogo. O lateral esquerdo do Sporting foi contratar ao Guimarães no defesa, onde está a fazer a estreia em Alvalade esta época. Já tem jogado o lateral direito e o lateral esquerdo. O funcionário do Porto à boleia do guarda-chuva do Paulo Martins, mas não só do guarda-chuva, também do microfone. Ouvir-se as pessoas a tentarem abrigar-se com os poucos guarda-chuvas que estão no relvado das Antas. Bernardino, 2 golos em 25 minutos. Estás a gostar do jogo? O jogo não é nenhum modelo de perfeição. Qualquer dos modos aquilo que vamos assistindo é um Futebol do Porto mais mandão no jogo, um Futebol do Porto com maior poder pendor ofensivo. O Sporting, depois de conseguir o primeiro gol aos 14 minutos, numa grande penalidade inexistente por parte do Cartão amarelo para Marco Aurélio. foi nitidamente ao jogador, desinteressou-se da bola e foi apenas ao choque.
daí que o jogo esteja com o mais colorido azul e branco, com o Sporting a tentar defender e para já sem conseguir responder a este golo do Futebol Clube do Porto, que empata o resultado. Digamos que o Sporting ainda não teve necessidade de mudar a atitude com que entrou neste jogo, porque estava empatado, marcou um golo que se calhar veio um pouco contra a corrente, numa altura em que o jogo ainda estava pelo menos no mínimo equilibrado, e agora volta a estar empatado, portanto o Sporting a não sentir ainda a necessidade de pressionar e de mas atacar, vai ter que o fazer. mas é a equipa que precisa mais de vencer este jogo. Exatamente, e tem que fazer mais. Daí também que Francisco Vital tenha chamado a atenção de Giménez para jogar bem mais ao lado de Leandro, tapar o flanco do lado esquerdo mais subido, mas Butorovic está a marcá-lo e bem. E agora a bola toma velocidades diferentes. Os jogadores, pelo menos durante algum tempo, vão ter dificuldade em fazer passes, especialmente os passes longos, muito exatos, porque o vento altera a trajetória da bola e nunca é igual a velocidade que a bola leva. Mais um livre para a equipa do Porto, este ainda longe da baliza de Vilde. A falta foi de Afonso Martins, melhor de Oceano. Afonso Martins tinha a mão no ombro do Rui Jorge, mas depois foi o Oceano que derrubou. Com o joelho impede a progressão do Rui Jorge, e tem sido esse o grande problema desta equipa de Sporting, que não consegue segurar os homens do meio campo e em deambulações conseguem furar e depois só o recurso à falta. Deve ser o Fernando Mendes. Ainda longe da baliza de Vilde, Fernando Mendes, que na época passada foi, digamos que, descoberto por António Oliveira para marcar golos de livres. Vai bater com o pé esquerdo, mas desta vez com pouca pontaria. Este ano também já marcou uma vez contra o Boa Vista. De resto, ele parece talhado para marcar golos ao Boa Vista. Já marcou 3 nas duas últimas épocas. E quando o Barroso não está em campo, Fernando Mendes tem sido uma opção para os remates de longe. Livre para o Porto. Butorovic. Sérgio Conceição. Rui Jorge a desmarcar bem e a aparecer o corte de Marco Aurélio, quando Butorovic estava em excelente posição para marcar o gol, porque ficava isolado à frente do guarda-redes de Vilde. Uma excelente jogada de combinação, mas foi providencial o corte de Vilde. Ataca o Sporting na resposta, com João Manuel Pinto a cortar uma bola que poderia chegar a Giménez. Cartão amarelo para Rui Jorge. A ser derrubado. Tem sido constante a mostragem de cartões. É o segundo para o Porto, o 6º do jogo. Este é o ataque do Porto ainda, com Rui Jorge a servir Butorovic e o corte limpo, sem dúvida, de Marco Aurélio. Só na Estava bola. à frente do Butorovic e jogou a bola. É dos defesas do Sporting e Marco Aurélio o único que se mantém de algumas épocas para cá. De resto, Beto afirmou-se como titular no ano passado. A indicação dada agora por Francisco Vital. Oceano para marcação direta, Arthur. E mais um homem do Porto sai do banco, Chipó. Junta-se a Folha e Rui Barros. É um médio de características defensivas, mas também criativo, mais criativo do que o Barroso. O centro e não consegue chegar Jardel, ou melhor Arthur. Insistência ainda do Porto. Jardel, Arthur está em fora de jogo, agora já não está. Drulovic. Fernando Mendes faz o centro e ninguém a chegar para o remate à baliza. Mas era um cruzamento enganador, Pedro. Era um centro-remate, digamos, do Fernando Mendes. Ele tentou cortar a bola com o seu pé esquerdo, mas ela saiu de muito longa para remate e também muito má para cruzamento. Destes remates assim, o especialista é o Drulovic na equipa de Porto. Rui Jorge no corte, recupera o Sporting, Pedro Martins, Marco Aurélio, Afonso Martins, Quimberto, está a desmarcar-se Giménez. O corte de Sérgio Conceição, recupera o Sporting por Afonso Martins, outra vez Sérgio Conceição, Quimberto, Pedro Barbosa, ainda Pedro Barbosa, não se tem mostrado muito no jogo, mas lá está como um lance perigoso, a assistência, pode marcar o Sporting, incrível! Incrível como é que
Leandro falhou um golo destes. A bola passou, primeiro creio que pelo Giménez, chegou ao Leandro e depois, talvez por não estar a contar que o Giménez não conseguisse fazer o remate, Leandro falhou. Foram duas falhas incríveis dos dois atacantes do Sport. Tão incríveis que Francisco Vital quase que entrou dentro do campo para puxar as orelhas a Leandro. Um ataque perigosíssimo da equipa do Sporting. E talvez a melhor oportunidade do Sporting em todo o jogo foi mesmo desaproveitada pelo atacante Leandro. Um homem que marcou mais golos até agora na Liga dos Campeões do que no campeonato, apesar de ter jogado o dobro das partidas no campeonato. Não contava, de facto, com o primeiro com o falhanço de Giménez. É evidente que ele tentou rematar, mas a bola saiu para os pés de Leandro. E depois não há. Não me parece que haja. E agora Arthur a cair, depois de se ter cruzado com Beto. Daqui a pouco, com certeza, poderemos rever este lance. Houve uma primeira falta de Arthur sobre Beto, que o árbitro marcou. Arthur a empurrar a defesa do Sporting. Arthur está caído no relvado, o árbitro manda seguir o jogo. E agora aqui está entre os dois jogadores do Sporting, o Deville e o Beto, o Arthur. E não sei se houve toque ou se foi também um pouco de teatro do Arthur entre os dois jogadores do Sporting. Está a ser assistido já fora do campo. Humberto a cobrir a bola para ganhar um pontapé de baliza para Deville. Faltam 11 minutos para os 45, mais algum tempo de compensação que com certeza Paulo Batista vai dar. Talvez menos de um quarto de hora para o intervalo. E esta chuva arrefeceu, e de que maneira, a noite no Estádio das Antas. Está frio agora. Está mais frio, sim senhor. Leandro recuado. Tem estado muito desapoiado, muitas vezes também forçado a vir atrás, porque a equipa não... Obrigado, a equipa. Criava-se um fosso ainda maior entre ele, que é o ataque do Sporting, e o meio campo. E normalmente é assim, esta equipa do Sporting é assim que joga. Jardel e Deville tentam sair primeiro, a sair da pequena área e a ficar com a bola a resolver o assunto. Cumprimentam-se num gesto bonito, o guarda-redes menos batido e o melhor atacante do campeonato. Um duelo também interessante este entre Deville e Jardel. Jardel, que curiosamente começou a carreira como guarda-redes e parece que tinha qualidades para defender as balizas dos clubes onde começou a jogar no Brasil. Talvez por isso saiba também, ou tenha também a arte de enganar os guarda-redes. Conhece, se calhar, com maior facilidade os pontos fracos. Jardel foi no ano passado o bota de prata da Europa, só batido ou só ultrapassado por Ronaldo. Foi o segundo melhor goleador da Europa, não em número de golos marcados, mas no coeficiente entre os jogos e os golos marcados. Foi, portanto, o segundo melhor goleador da Europa, Mário Jardel, no ano da estreia. Este ano alguma expectativa também em relação ao Leandro, outro brasileiro de qualidade que o Sporting contratou e de quem Mário Jardel já disse maravilhas. E tem revelado qualidades goleadoras, isso é inegável. Em todos os jogos do Sporting já marcou também 7 golos. Não engana, é daqueles jogadores que vê-se logo pela pinta, perdoa-se a expressão, o que é que ele vale. É um jogador da área típico, que tem sido muito sacrificado, porque tem que vir atrás ajudar muito os seus companheiros, muito desapoiado, e que se calhar com outro tipo de apoio era capaz de render muito mais a nível de gol. Talvez por isso Francisco Vital novamente a chamar a atenção de Bruno Giménez para ele jogar na esquerda e o Leandro no meio dos centrais do Porto. Folha, Rui Barros e Chipó aceleram o aquecimento. Certo é que estamos a assistir, Bernardino, uma exibição algo apagada do Pedro Barbosa e do Giménez, os homens que mais poderiam apoiar o Leandro. O Giménez está de facto apagado. O Pedro Barbosa é daqueles jogadores que de vez em quando aparece no jogo, e quando aparece, conforme apareceu naquela jogada em que quer o Giménez, quer o Leandro falharam o golo, com uma jogada soberba do Pedro Barbosa a criar desequilíbrio. E agora o Porto poder também rematar e a perder tempo, e o corte de Afonso Martins.
alguma cerimónia, mas também estava muito povoada a área do Sporting, com muitos homens a tapar o caminho da baliza de Wilde. Mas sempre que o Porto imprime velocidade a nível individual, ou seja, naquelas jogadas de explosão pelas linhas, principalmente Drulovic, saber não tem conseguido prendê-lo naqueles movimentos. Mais um livre para levar cruzamento para a área do Sporting. O lance de há pouco entre Drulovic e Afonso Martins. Com Drulovic a perder o tempo para o remate. Também alguns encontrões entre os dois jogadores. O público das Antas a tentar moralizar a equipa numa altura em que o Porto pode fazer mais um remate à baliza de Wilde e ganha um canto, o quinto do jogo. Uma mão cheia de cantos para o Porto, nenhum ainda para o Sporting. Bola já levantada e o corte da defesa. Assistência do Porto por Rui Jorge. Parou a chuva. Bruno Giménez a conduzir o contra-ataque do Sporting, anulado por Vukurovic. Que foi chamado e que tem estado bem a defender, tem estado bem a marcar o Giménez e tem estado muito bem também a subir no terreno, a dar apoio a Sérgio Conceição. E não se pode dizer que os laterais do Porto não tenham tido oportunidades este ano. António Oliveira tem utilizado o Neves, também já está a utilizar no campeonato pela segunda vez o Vukurovic, já utilizado também noutros jogos, portanto, numa equipa onde ainda não se impôs um lateral direito, o Vukurovic hoje com uma excelente oportunidade para tentar agarrar o lugar, pelo menos enquanto o secretário não puder voltar à equipa a partir de dezembro. Aí está a cumprir. Até porque o Paulinho talvez seja muito mais útil ao Porto no meio campo do que a lateral direito ou esquerda. Sem dúvida nenhuma. Para já é o lugar onde ele mais gosta de jogar, Paulinho Santos, e depois também me parece que é de melhor utilidade naquela zona de terreno do que a jogar amarrado ao lateral. Drulovic a abrir na direita para Paulinho, a perder algum tempo, e a bola ressalta nos pés de um jogador do Sporting e vai para as mãos de Wilde. Podia jogar a bola com as mãos, o guarda-redes do Sporting. Ainda Paulinho na insistência, o cruzamento para Jardel, mata no peito, o remate, e se a bola não fica nas mãos do Wilde, estava feito mais de meio golo. Mas o guarda-redes do Sporting, bem, mais uma vez, a anular este ataque do Porto, e é impressionante como o Jardel tem tempo para domina a tudo, bola com o peito com a perfeição. Já não é a primeira vez que o vemos fazer isto, com o peito a chegar primeiro de Saber e depois de Wilde, muito atento a cortar o cruzamento. Drulovic a dar para Jardel, desmarca Fernando Mendes na esquerda com algum espaço. Saber tenta agora cortar o cruzamento e Jardel de cabeça sobre a barra, sobre a baliza. Não tocou bem na bola, Mário Jardel. Quis lá ir quando o Arthur está a fazer o gesto de desagrado que o Arthur devia ter dito, julgo que falou, dizendo que ele estava nas costas. E vamos ver a repetição, exato. Arthur estava nitidamente enquadrado pela baliza e vinha de trás para cabecear em melhor situação do que Jardel. E apesar de ser um jogador mais baixo, o Arthur também já tem marcado golos de cabeça. E é também um trunfo deste brasileiro que o Porto foi contratar ao Boa Vista. Quimberto. Vukurovic, com dificuldade agora na recepção e a ceder a bola ao Sporting. Agora, à exceção do guarda-redes de Wilde, ninguém no meio campo do Sporting. Cartão amarelo para Giménez. É um sul-americano, se calhar ainda não completamente adaptado à disciplina europeia, e a atirar para fora depois do árbitro ter apitado é um erro infantil. Mas esta disciplina não é só europeia, a disciplina é mundial. Exato, lá fazem isso mais vezes. Exatamente, mas normalmente isto terá que ser cumprido. Depois do árbitro apitar não há que chutar a bola para longe num gesto de enfado que foi o que teve o Giménez. Daí o cartão amarelo. Eu trago aqui outro 5 problema para o Sporting e 2 para o Porto. A Alice aqui é este: se não houvesse uma margem tão grande para os jogadores serem castigados, ou seja, 5 cartões amarelos, se calhar alguns destes acabariam. Sérgio Conceição a ganhar o centro de Paulinho e ainda a recuperar o Sporting depois por Oceano.
Foi o Jorge que tirou o centro. João Manuel Pinto. Drulovic. Fernando Mendes. Desmarca-se Drulovic à esquerda. Fernando Mendes a tentar passar pelos dois homens do Sporting. A conseguir, mas obrigado a fugir para o meio. Paulinho agora. Rui Jorge. Arthur, aliás, agora Sérgio Conceição. Ainda Sérgio Conceição a entregar a Pedro Martins. Afonso Martins. Está a desmarcar-se Jiménez, bem a cortar. Buturovic, é isso, tem estado bem. Disseste, não tem marcado em cima, mas tem cortado as linhas de passe. Ele posiciona-se para 2 ou 3 passos atrás de Jiménez. Quando a bola é lançada para aquele espaço entre o Buturovic e a linha lateral, ele está a cortar essa linha de passe e não deixa que as bolas cheguem ao jogador do Sporting, para desespero de Francisco Vital. Ramírez a fazer exercício de aquecimento no Sporting. Mas não deve haver substituições na primeira parte. Estamos a 2 minutos dos 45, talvez 5 minutos para o fim do jogo, com a compensação que o árbitro vai com certeza fazer pelo tempo perdido este primeiro tempo. Portanto, é natural que as alterações fiquem guardadas para a segunda parte. Lançamento para a equipa do Sporting. Um lance discutido por Buturovic e foi falta. E Jiménez é Quimberto que vai fazer o centro. Beto e Marco Aurélio foram até lá. Só Beto, apenas Beto. Quimberto é um especialista a marcar livres, mas normalmente em melhor posição para atirar à baliza. E Rui Correia a segurar. Quando o Leandro tentava chegar à bola, com João Manuel Pinto muito atento à movimentação do atacante do Sporting. Fernando Mendes com corredor livre na esquerda. Tira ao centro e Saber em zona de central a fazer o corte. Saber não estava do lado direito para tapar a subida de Fernando Mendes. O livre de há pouco de Quimberto, com Rui Correia e com Beto. Era Beto que travava aquele duelo com João Manuel Pinto. Não. A falta sobre o Jiménez. É falta, mas agora devia deixar seguir ser Paulo Batista, porque Afonso Martins, exatamente, para não beneficiar o infrator, porque Afonso Martins já ia isolado para o campo do Futebol do Porto, com terreno aberto. Favoreceu a equipa que fez falta, no caso do Porto, quando o Sporting tinha ainda a bola nos pés. A partir de agora, o Sr. Paulo Batista vai dar o tempo que entender para compensar o tempo queimado durante esta primeira parte. Carlos Janela foi chamar Ramírez, que estava a fazer exercício de aquecimento atrás da baliza de Rui Correia, mas há um diálogo entre Francisco Vital e Romeu, treinador e adjunto que estão no banco. Agora Ramírez vem para trás do banco do Sporting. Não pode estar ali, os jogadores têm que fazer exercício de aquecimento atrás dos bancos. Já os jogadores do Porto estão ali exatamente nessa posição. Bernardino Barros está praticamente a acabar a primeira parte. Este 1-1 reflete aquilo que se passou no jogo, ou é um resultado que castiga o Porto face ao pendor ofensivo da equipa? Eu não gosto muito de dizer que os resultados são justos ou injustos. A injustiça no futebol são os golos, ou a justiça são os golos que se marcam. O Futebol do Porto tem tido um maior pendor ofensivo, tem tido mais oportunidades, mas a grande realidade é que não tem conseguido marcar. O Sporting teve 2 oportunidades, uma delas falhada por Leandro, a grande penalidade, e nesse aí, com um erro nítido do arco da partida, daí que o resultado seja justo, porque foram os golos que se marcaram, mas o Futebol do Porto com o maior pendor ofensivo e em algumas situações com o Sporting a passar alguns calafrios na sua ofensiva. Francisco Vital não quer falar. O Porto também não. Muito bem, tempo de intervalo no Estádio das Antas. Porto 1, Sporting 1. Jardel marcou para o Porto, Oceano para o Sporting. Tinha marcado primeiro aos 14 minutos no tal lance, onde o árbitro errou ao assinalar a grande penalidade a favor do Sporting. Face àquilo que vimos nos primeiros 45 minutos, qual das duas equipas terá beliscado mais a crise divisional que atravessou nas últimas semanas? Eu creio que a nível que eu tenho visto, pelo menos aquilo que eu tenho visto neste campeonato nacional, o Sporting está bem melhor, ou por outro, o Sporting está igual àquilo que tem sido. Uma equipa fechada na defensiva, bem constituída no seu meio campo também,
com um único atacante, Leandro, com alguma dinâmica hoje mais pelo flanco do lado esquerdo com Giménez, mas a equipa muito igual àquilo que vem sendo neste campeonato. O Futebol Clube do Porto aparece-me hoje aqui neste jogo melhor do que o jogo, inclusivamente, contra o Rosenborg e contra o Rio Ave, onde houve muitos passos transviados, muitos passos errados. O Futebol Clube do Porto hoje está a apresentar outra capacidade de luta, outra capacidade física, se assim quiserem, bastante agressivo no meio campo e, inclusivamente, a jogar futebol de ataque solto, rápido, jogado pelos flancos. Tem sido a equipa mais ofensiva, não tem construído grandes lances de perigo junto à baliza de Wilde, mas aqueles que construiu também só conseguiu concretizar um. O Sporting teve o lance do penalti e teve depois a tal jogada do Leandro, com o Giménez e o Leandro depois a falharem a conclusão da única jogada em explosão e em artística, se assim se puder chamar, de Pedro Barbosa, que tinha dado a reduzir o jogo. O Porto regressa sem alterações. O Sporting também. Paulo Batista vai apitar para o início do jogo. O Porto, dos 18 golos que fez até agora, marcou 6 na primeira parte e o dobro na segunda, portanto 12 golos. Está mais talhado para marcar golos, pelo menos até agora, na segunda parte. O Sporting tem um empate. 4 golos na primeira parte, com aquele que já marcou hoje, por Oceano, e 4 no segundo tempo. Vamos ver então o que é que dá o segundo tempo do Porto Sporting para já, com as equipas empatadas. E os dois jogadores do Sporting que durante mais tempo aqueceram no primeiro tempo, o Folha e o Rui Barros, agora sentaram-se no banco. Apenas Chipó, não, já voltaram. Já estão todos. Já estão os três. Começaram sentados no banco, só o Chipó é que aqueceu. Depois o António Oliveira disse que era deu indicação para continuarem a fazer esse aquecimento. No Sporting, Ramírez mantém o aquecimento. O avançado paraguaio, um jogador que tem características de ponta de lança muito mais do que, por exemplo, o Giménez, que joga como ponta esquerda, mais pelo flanco esquerdo. Poderá ajudar mais Leandro na área. Creio que é o primeiro canto do jogo para o Sporting a acontecer logo no primeiro minuto da segunda parte. Para a marcação, Quimberto com o pé direito. Vários jogadores do Sporting na área. Corte da defesa do Porto. A tirar para fora pelo lado e por isso é lançamento e não canto para o Sporting. Outra vez Quimberto. Giménez. Tentava fugir a Buturovic. A bola ainda sobrou para Marco Aurélio. Rui Correia a despachar para a frente. Quando Arthur não conseguiu ganhar sobre Beto. Fernando Mendes, Drulovic, com Pedro Barbosa, o corte de Saber, Aloísio a proteger a bola de Leandro. Rui Correia tem de jogar com os pés e a passar ali por algum aperto. Bem jogado agora por Sérgio Conceição, com espaço, travado em falta, diz o árbitro que não, manda-se seguir o jogo. A bola a ser movimentada do meio campo do Sporting, com Giménez a ser apanhado em fora de jogo. O lance de há pouco entre Beto e Sérgio Conceição. Sérgio Conceição ia embalado em velocidade. Fico com a ideia que o Beto estende o braço. O árbitro diz que não foi isso que atirou ao chão o jogador do Sporting. Ataca agora o Porto com perigo e o remate a sair ligeiramente por cima. Sérgio Conceição. Os centrais do Sporting falharam, ficaram na marcação quer Arthur, quer a Jardel, e Sérgio Conceição, marcado por Quimberto, apareceu em boa posição para rematar. Sérgio Conceição também é um bom jogador quando tenta, também joga bem de cabeça, é isso que eu queria dizer. Já tem marcado golos, ele marcou 3 golos no campeonato pelo Porto, mais um ao serviço da seleção, aquela vitória com sabor a quase nada contra a Irlanda, contra a República da Irlanda, no fecho da campanha portuguesa. De resto está aqui também um homem que marcou um golo pela seleção no penúltimo jogo, Pedro Barbosa, na Alemanha, o golo que ainda fez Portugal sonhar. Mas depois as contas desajeitaram-se para Portugal. Buturovic. Ainda Buturovic a entrar bem, perigoso, vai fazer o remate e a bola não entra por pouco. Excelente esta ação ofensiva
do lateral direito croata da equipa do Porto. Ele entrou bem, ele viu o espaço, viu a hesitação e viu também marcado o Sérgio Conceição e depois tenta a progressão, a jogada individual e o remate cruzado para tentar surpreender o Wilde, mas foi muito cruzado, saiu ao lado. Mas é uma boa iniciativa, mais uma, do lateral direito do Futebol Clube. E a opção foi a melhor, o remate ou a assistência para os jogadores que estavam marcados, digamos, ou pelo menos estavam com muitos homens do Sporting por perto. É extremamente difícil na altura, ter sempre, passam várias ideias pela cabeça dos jogadores, o cruzamento, o remate, creio que foi a mais fácil e a mais óbvia, até porque tentava desenquadrar do ele. Eu vou perigo e normalmente um jogador depois disto está empolgado, está entusiasmado, querem fazer o golo para conseguir lá, atingir o apogeu mesmo, quando a jogada termina com o remate, naturalmente. E agora, por parte do Sporting, Luís Miguel e Vidigal juntaram-se a Ramírez. Dois jogadores defensivos. É o meio-campo. O meio-campo onde o Sporting vai tentar também colocar mais unidades para evitar que o Futebol Clube do Porto continue a ter o ascendente. O Sporting ainda fez a primeira jogada de ataque, mas o Futebol Clube do Porto está a ganhar novamente essa batalha no meio-campo. E por falar a meio-campo, Didier Lang estava ali agachado também a fazer exercícios de aquecimento, tapado pelos placares de publicidade, mas também lá está. Portanto, os 4 suplentes, à exceção, suplentes de campo, à exceção do guarda-redes Tiago. No Porto, para além de Eriksen, está também Barroso sentado no banco. Segundo canto do jogo para o Sporting, segundo canto na segunda parte, aos 5 minutos. Afonso Martins vai marcar. Salta Jiménez, não chegou a bola porque houve o corte da defesa do Porto, de Jardel, salvo erro, em apoio defensivo. Pedro Martins. Sérgio Conceição a combinar com o Buturovic. Outra vez Sérgio Conceição. Tentar fugir aqui em Berto, já conseguiu, vai fazer o centro para os pés de Beto. Depois de ter passado, poderia ter ido com a bola para a linha. Mas ele viu a desmarcação de Jardel, viu a hipótese de meter a bola e também depois daquele pico, se calhar também já não estava em condições de ir lá com maior velocidade. Rui Correia. Buturovic. Arthur. Rui Jorge. Está a desmarcar-se do lado esquerdo o Fernando Mendes. Drulovic, agora com a bola. Rui Jorge para Jardel. Primeiro de Vila a sair disposto a assegurar. Ainda teve que retificar a trajetória de ver. Estava atento. Parece que ficou magoado no pé, na forma como saiu. Ajeitou já a chuteira, está de alguma forma a testar, mas acho que está bem o De Vilde. Ele despachou a bola de imediato para fora, o que normalmente acontece quando os jogadores se magoam, quando os jogadores se magoam, tiram logo a bola para fora para serem assistidos. Perigoso, Drulovic, está também Sérgio Conceição e há falta do árbitro que vai sair. E a expulsão, exato, a expulsão de Marco Aurélio. Marco Aurélio a travar em falta o jogador do Porto e vai ver o segundo cartão amarelo e até já se encaminha para os balneários, defesa central do Sporting e problemas para o Sporting com a Porto a atacar mais. Oceano certamente vai ter de recuar e Vidigal chamado ao jogo, Bernardinho. Deverá ser assim, já está o banco a chamar, será Vidigal para o meio campo e Oceano irá atuar naquela posição. E este cartão provocou os sorrisos no banco do Sporting. Marco Aurélio a fazer uma tesoura às pernas do Drulovic e não deixa dúvidas, tinha que ser o segundo cartão amarelo e expulso. E cá está, Bernardinho, tal como dizias, normalmente as equipas não acabam com 10 e com tantos cartões e com os ânimos assim é possível que o árbitro tenha que continuar a mostrar muitos cartões. Foram 5 cartões amarelos na primeira parte, em qualquer ocasião uma falta mais rouco. E agora o Oceano teve que intervir ali porque os jogadores do Sporting estavam todos a protestar com o Sr. Paulo Batista e o Oceano foi lá mandar toda a gente para bem longe
e acabar com os protestos. Principalmente Beto, que era o mais inconformado com esta decisão do Paulo Batista e que estava ali em atitudes menos próximas. É também o mais jovem, não, o mais jovem é o Leandro, mas dos mais novos jogadores em campo, o Beto. No Porto, daqui a pouco vai entrar Rui Barros. Às vezes a falta de experiência também traduz-se no temperamento dos jogadores e na forma como contestam as decisões do árbitro. Vai sair Jiménez na equipa do Sporting, pelo menos está lá assinalado o número 25. Está formada a barreira por De Wilde. O Folha também. O António Oliveira mandou dar indicações a Rui Barros e a Folha para que aquecessem mais depressa. Remate fortíssimo de Wilde no caminho da bola. O remate de Sérgio Conceição. De fora da área. Jardel não chega, Saber no corte. Sobra ainda para Drlovic, que não consegue lá chegar. Vai Fernando Mendes ganhar o lançamento. O Sporting vai jogar talvez 35 ou 40 minutos com os descontos que o jogo possa ter, com 10 jogadores, não digo com menos um porque o jogo ainda não acabou e pode haver expulsões ou mais expulsões para qualquer dos lados. E cá está a substituição. O Sporting certamente, pelo menos a avaliar para esta substituição, vai ficar menos ofensivo e mais defensivo. Tem 40 minutos. Dica nitidamente do homem que estava a dar apoio a Leandro, Jiménez, e a entrada de Vidigal para reforçar o meio campo, jogar no lugar de Oceano, e recuou para fazer dupla de central com Beto. Oceano é o jogador mais experiente em campo, já perto dos 300 jogos na primeira divisão. Também conhece bem aquela posição de defesa central, portanto não é para ele um problema. Canto para o Porto, na segunda parte, o 7º minuto do jogo. Sérgio Conceição, Arthur num desvio, permitir o corte da defesa do Sporting por Afonso Martins. Didier Lang chamado por Francisco Vital. E Rui Barros já não tem fato de treino. Vai entrar Rui Barros. Recebe agora indicações do treinador. Na próxima paragem o Porto faz a primeira alteração. Didier Lang, pela primeira vez hoje, não foi titular num jogo do campeonato, ficou sentado no banco, por troca com Afonso Martins, que nunca tinha sido titular, tinha jogado nas últimas 4 partidas, mas sempre como suplente. Agora Lang só vai possivelmente jogar na segunda parte. O remate algo enganador de Paulinho Santos. Vai sair Rui Jorge no Porto. Ainda tem um remate forte de fora da área, Paulinho. É normal esta substituição, Bernardino? É a saída de um médio, evidente que o Futebol Clube Porto tem mais uma unidade, tira um dos médios defensivos para meter um homem a jogar nas costas de Jardel, bem rápido, e que também faz funções de meio campo. Rui Barros sempre utilizado esta época, 4 vezes titular, mas tem sido uma presença constante na equipa de António Oliveira e curiosamente já jogou mais vezes os 90 minutos do que na época passada, apenas 3 vezes jogou um jogo completo. Vai sair Afonso Martins na equipa do Sporting. Saber. Paulinho a perder. Afonso Martins, o homem que daqui a pouco vai ser substituído. Aloísio. Arthur. Sérgio Conceição. Arthur a fugir e a perder a bola. É lançamento para o Sporting. Para Quimberto. Prepara-se a entrada do Lang. Lá está, são jogadores com as mesmas características. Didier Lang tinha estado ausente em Leverkusen por problemas físicos. Francisco Vital não utilizou o titular, mas agora a trocar a Afonso Martins por Lang. É a tentativa da contenção, mais agora por parte de Francisco Vital, e também o segurar a bola naquele meio campo para evitar que o Futebol Clube Porto seja mais ofensivo, agora que inclusivamente tem mais uma unidade. Resta saber se conseguirá de facto travar a equipa do Porto. 2 jogadores que já atuaram no futebol francês há uns anos. Lang veio no ano passado, deste ano para o Sporting do Metz. Afonso Martins já está há 2 épocas em Alvalade, é filho de imigrantes e jogou também já no campeonato francês da primeira divisão. Fernando Mendes.
Paulinho. Arthur. A combinar Rui Barros, solto bem para Arthur e Oceano a aparecer primeiro a fazer o corte. Importante a intervenção do capitão do Sporting. Depois de uma jogada em que a defesa não esteve muito bem porque deu espaço para que o Porto trocasse a bola com a vontade. E o quarto canto na segunda parte para o Porto. 9 cantos para o Porto. E Leandro a ser chamado para vir para a frente da área do Sporting para evitar qualquer remate. Sérgio Conceição a tirar Oceano, faz o centro e a pressão do Porto agora a acentuar-se. É normal que assim seja e também é normal que a equipa do Sporting inconscientemente recue no terreno. Está com menos humanidade, também está a sofrer esta pressão e vai recuando, vai se encostando à sua área, o que poderá ser perigoso. Novo canto para Drulovic marcar, Oceano a tentar o corte, sobra de novo para Drulovic. Tira a bola Vidigal. O remate de primeira de Fernando Mendes. O Porto tem de acautelar também, quando está a jogar muito ao ataque, tem de acautelar a defesa, porque o Sporting pode, num lance de contra-ataque, como ganhou aqui no ano passado também, jogando no contra-ataque, pode causar problemas à defesa portista. É isso que vai tentar com toda a certeza. Por isso é que também Francisco Vital estava a pedir a Leandro para jogar mais adiantado, para acorrer a essas solicitações que possam surgir e beneficiar do adiantamento dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Aloísio. Rui Barros. Ganha Leandro. Vidigal a dar para Lanco. Melhor saber a dar para Lanco. Vidigal está mais no meio. Leandro nem estava no lance. Está ainda a apertar as botas. Ataque do Porto, Arthur, remate espetacular, perigosíssimo do brasileiro. Sérgio Está Conceição empolgado, está a cair o número 7 do Porto, está a apertar ainda os cordões também Leandro. E um belo lance de Arthur, com um remate fortíssimo. A bola a arrasar, a sair ao lado, ligeiramente ao lado do poste da baliza de Vilde. Sérgio Conceição ainda está caído. Foi no lance de corrida de Rui Jorge, quando a bola foi soltada para o Rui Jorge, pareceu-me haver ali um toque para o Arthur, exatamente, pareceu-me haver um toque ali sobre o Sérgio Conceição, bem o árbitro a seguir para não beneficiar o efeito. Pedro Barbosa. Foi o Quimberto. Exato, foi o Pedro Barbosa, parece-me, na jogada depois de Sérgio Conceição dar a Arthur, ia a correr e Pedro Barbosa deu-lhe um toque. E lembro que o Sérgio Conceição tem tido já bastantes problemas esta época em termos de lesões, já esteve ausente de alguns jogos, chegou a estar em dúvida para este jogo, esteve ausente, salvo erro, num jogo, retifico, e contra o Rosenborg, que saiu ainda muito cedo. É ali o toque de Pedro Barbosa em Sérgio Conceição. Só vimos as pernas dos jogadores, mas há um toque realmente e o jogo seguiu porque Arturo tinha a bola nos pés. Agora falta atacante de Sérgio Conceição. Jogador que no ano passado explodiu no Porto, feito nas escolas do clube, Internacional Esperança, fez uma época no Felgueiras, despertou e apareceu em grande no ano passado. Pedro Martins, Rui Barros a recuperar, Drulovic, Arthur outra vez, e agora mal a entregar. Arthur recupera a bola Quimberto, Pedro Barbosa, Oceano, Quimberto, Pedro Barbosa e o corte de Rui Barros. Aí está a utilidade do Rui Barros, um homem também para defender no meio campo, mas para aparecer em velocidade, tentando criar os desequilíbrios na defensiva contrária. O Rui Jorge saiu, mas Rui Barros também está a defender e a fazer grande pressão defensiva e agressivamente no meio campo. Lanco, diria Lanco. Fazer o centro fácil para Rui Correia e numa altura em que o Sporting tem menos de um homem no meio campo, porque é aí que se reflete a ausência do Marco Aurélio. Rui Barros fica também com mais espaço para poder jogar como gosta,
pelo menos há sempre uma unidade a mais e isso também faz com que os defensores do Futebol Clube do Porto possam subir e no meio campo, embora a entrada de Vidigal fosse para o lugar do Oceano, a grande realidade é que o Sporting tem só Leandro lá na frente e deixa que os jogadores do Futebol Clube do Porto, principalmente os laterais, possam subir bastante no terreno. Drulovic, Paulinho, Jardel, vira o jogo para Arthur, a combinar agora com Sérgio Conceição, vai outra vez Arthur, faz o remate cruzado, a ceder o pontapé de baliza para o Sporting, ou a resultar num pontapé de baliza para o Sporting. Vai entrar Folha no Futebol Clube do Porto, segunda alteração na equipa. Folha é um dos jogadores praticamente sempre utilizado, não jogou apenas com o Varzim. É possível, ou o Arthur ou o Drulovic, aqueles que também nunca jogam os 90 minutos, um deles poderá sair de verdade melhor. Não vai jogar na esquerda, o Folha. Vai jogar do lado direito. Na direita. Natural, às vezes os treinadores têm a opção de pôr os esquerdinos a jogar do lado contrário para desequilibrar e para ter mais facilidade de remate, precisamente na zona de dentro do terreno. Exato, mas vamos esperar para ver qual é a opção. Foi pelo menos essa a indicação que me pareceu ver António Oliveira dar ao Folha. É que no fundo o Porto tem vários esquerdinos em Vai campo, sair, apesar de já ter saído. vai sair a Luísio. Então, Arthur. Faltava ali um 1. É 1-4 em vez de 4. É um número pequenino ali no marcador eletrónico. O Luísio é, de resto, um dos totalistas. Não, mas é mesmo o Luísio, afinal é. Olha, então vai deixar de ser totalista. Rui Correia e Paulinho jogaram todos os 90 minutos de todos os jogos. O mesmo tinha acontecido com o Luísio, agora passam a ser só dois. E agora a braçadeira de capitão tem que... O Luísio entregou a braçadeira de capitão ao Paulinho. Mas deve ser o Paulinho. É o Paulinho. São de alguma forma os donos da mística do Porto. Os jogadores mais antigos, Paulinho, Rui Barros, Folha, Rui Jorge, Aloísio. Na ausência de Jorge Costa, que foi convocado para este jogo, mas acabou por nem ficar sentado no banco. E é nitidamente o arriscar tudo de António Oliveira, jogando com mais um jogador, criando ou metendo mais um homem para jogar na esquerda, e é Folha mesmo. Drulovic é que passa. Drulovic fica a jogar nas costas, fica Arthur do lado direito, Folha do lado esquerdo e Drulovic a jogar mais no miolo do terreno para tentar ser ele a municiar o seu ataque. E Paulinho Santos, em missões defensivas, fecha ao lado de João Manuel Pinto. Há pouco a indicação que António Oliveira deu ao Folha devia ser certamente para ele dar o recado ao Drulovic. Para desviar o Drulovic para a direita. Fernando Mendes. Substituições aos 20 minutos, a substituição esta com a entrada de Folha vai estar em campo mais de 25 minutos. O Porto entra num período importante em termos de golos até agora conseguidos pela equipa. Na última meia hora do jogo, dos 8 jogos que fez até agora, o Porto marcou 10 dos 18 golos. É um período habitualmente feliz para a equipa das Antas. Chamado Ramírez. O corte de Beto, depois do centro de Fernando Mendes. Com a ajuda de Pedro Martins, agora para Pedro Barbosa. Do lado esquerdo, Pedro Barbosa. Drulovic. Sérgio Conceição. Tira o centro, Jardel não chega, ainda sobra a bola para Folha, vai fazer o centro também, mal tirado agora. Muito alta a bola passada por Folha, talvez na tentativa de servir Jardel. Sexto canto nesta segunda parte para o Porto, 11 cantos em todo o jogo para a equipa das Antas. E a falta atacante de João Manuel Pinto, o defesa central que subiu, que agora é acompanhado por Paulinho no centro da defesa. O levantar do pé de João Manuel Pinto muito alto, perigoso para o seu adversário, e vem Paulo Batista a marcar. A falta foi sobre o Vidigal. O Sporting praticamente inofensivo nesta segunda parte, sem oportunidades para marcar, sem com esse, nenhuma oportunidade no jogo.
Foi mão do atacante do Sporting, é livre. O Paulinho já marcou. Está muito animada a claque do Sporting. Fernando Mendes. Rui Barros. Arthur. Sérgio Conceição. O Porto a empurrar o Sporting muito para trás, na área de Vilda, outra vez a desviar, a jogar pelo seguro, a tocar na bola o guarda-redes do Sporting e a ceder mais um canto para o Porto. Os jogadores do Sporting cada vez mais obrigados a defender dentro da área. Folha vai marcar o canto. É fruto da pressão do Futebol Clube do Porto e, conforme eu disse, também inconscientemente estes jogadores do Sporting estão com 1-1 e estão a tentar defender o resultado e recuam bastante no terreno. Leandro só lá na frente para agora a pressão do Buturovic e falta. Falta de Paulinho sobre Leandro. Livre ainda no meio campo do Sporting. E a retificação é Vidigal, o homem mais atrasado, ou seja, Vidigal está a partir de 2 ou 3 lances de ataque do Futebol Clube do Porto, os 2 últimos lances, a fechar junto de Beto, ele que faz o acompanhamento para o Oceano, então continuar a fazer a pressão sobre Arthur, conforme tinha pedido Francisco Vital. E o Ramírez há pouco foi chamado pelo banco do Sporting, não para entrar já em jogo, mas para acelerar o aquecimento. Também já está a aquecer há bastante tempo. Há muito tempo. Ainda faltavam pelo menos 10 minutos para o final da primeira parte. Mas a opção de Francisco Vital, se era de recurso exatamente a Ramírez, teve que ser alterada por causa da expulsão do Marco Aurélio. Tudo isso deitou por terra. Exatamente, deitou por terra todas essas estratégias montadas por Francisco Vital e já não pôde fazer recurso dessa substituição que pretendia. Folha a tirar o centro. Para Arthur, perigoso. Jardel está desenquadrado com a bola e depois ainda apareceu o corte. Insiste o Porto por Fernando Mendes. Caiu, manda a seguir Paulo Batista. Leandro perdeu a bola. Drulovic agora. Sérgio Conceição tem Buturovic ao lado, faz o centro, Sérgio Conceição, centro largo, mas o de Vilde tem levado quase sempre a melhor neste tipo de bola. Bem, estes centros terão que ser feitos da linha e atrasados para a marca de grande penalidade ou para 2 passos antes da pequena área. O Futebol Clube do Porto está a bombear bolas ainda antes de chegar à área e isso favorece a defensiva do Sport. E o Porto, para fazer isso que disseste, Bernardino, tem 2 homens que são dos melhores que o Porto dispõe para o fazerem, o Folha na esquerda e o Sérgio Conceição na direita. Jardel. O remate vai ser de Drulovic, ainda levou algum perigo, mas o Sporting beneficiado de um pontapé de baliza. Foi o segundo remate de Drulovic no jogo. O Porto muito mais rematador hoje do que o Sporting, um pouco à semelhança do que tem acontecido em todo o campeonato. O Sporting remata em média 16 vezes por jogo e hoje vai estragar a média com certeza. O Porto remata 23 vezes em média por jogo e essa média já foi estragada no jogo de Vila do Conde, onde o Porto fez talvez nem meia dúzia de remates à baliza do Rio Ave. Contudo, hoje a equipa do Porto a aproximar-se mais dos números habituais, a fazer muitos remates à baliza do Sporting. Turovic a ganhar um canto. Uma excelente exibição do lateral direito do Porto esta noite. O Rui Correia vai correndo de um lado para o outro na área para aquecer. Talvez a melhor exibição desde que chegou ao Porto, o Turovic, a meio da época passada. Manda a seguir o árbitro para não beneficiar o Sporting que tinha feito falta. Rui Barros. Fernando Mendes. Faz o centro. Salta Arthur. Matou no peito. A ganhar a bola no posto, mas já havia falta. Já tinha apitado o árbitro. A ganhar ainda espaço para o remate, Arthur. Mas o árbitro a considerar que houve falta atacante. Exato, um empurrão a um defesa do Sporting. É ao Quimberto. Aqui confesso que não consigo ver. Não é visível. Em movimento normal dá-me a ideia de facto
que Arthur recebe a bola em boas condições e sem falta, porque quem tenta esticar-se para chegar é o defesa do Sporting e não tem essa capacidade. A bola esbarrou no poste, mas antes já tinha esbarrado no apito de Paulo Batista. Escorrega sozinho, agora vê-se bem. O Quimberto escorrega sozinho. Mesmo assim, a bola foi ao poste. Fica, no entanto, mais um erro do árbitro Paulo Batista. Rui Barros. Quimberto para fazer o lançamento. Aquela claque do Sporting não tem parado, canta o jogo inteiro. Provavelmente para aquecer com este frio. Exato, está muito frio. Ajuda. Leandro, o toque de Paulinho, ganhar. Não ganhou a bola, mas ganhou tempo para a defesa do Porto se poder posicionar e para tentar anular o ataque do Sporting. Oceano. Mate de longe, Rui Correia no caminho da bola. Está frio o guarda-redes do Porto, tem entrado pouco no jogo e às vezes num lance destes é exigida a atenção redobrada. Jardel tentava desmarcar Folha, mas não conseguiu. O Sérgio Conceição, mas não conseguiu. Francisco Vital, antigo jogador do Porto, colega de António Oliveira como jogador no plantel do Porto. Um atacante que se destacou nas Antas. Como treinador passou por equipas de segundo plano, Vizela, Portimonense e Famalicão. Foi para Alvalade este ano como adjunto de Otávio Machado e numa altura de transição pegou na equipa depois da saída de Otávio Machado no passado sábado, há 8 dias. Drulovic, Rui Barros, Buturovic, vai tirar o centro o croata e não chega Sérgio Conceição para o remate. Jardel também não conseguiu chegar à bola porque Sérgio Conceição estava mais à frente. Folha faz o centro e dali de Vilde é senhor e fica com a bola. Mas lá está, Buturovic a fazer um centro melhor do que aqueles que têm sido feitos pelos jogadores do Porto, e o Porto a beneficiar de um lance mais perigoso. Cartão amarelo para Paulinho Santos. O capitão do Porto travou Leandro. É o terceiro cartão para os jogadores do Porto. O Aloísio e Rui Jorge também já foram amarelados. O Aloísio e Rui Jorge que curiosamente já saíram. É a obstrução nítida de Paulinho Santos, não deixando prosseguir Leandro. Paulinho descontente. É um jogador normalmente muito temperamental, está constantemente a discutir. Vive muito o jogo, muito intensamente. Didier Lang ou Quimberto, um deles vai, quem sabe, até fazer mesmo o remate à baliza de Rui Correia. Ou então um toque para o pé direito de Quimberto tirar a baliza. Lang opta pelo remate direto, que ainda bateu na barreira, e o Sporting ganha um canto, o terceiro no jogo. A opção seria dar para Pedro Martins, que se preparava para o remate, só que o Folha percebeu-se a tempo e correu para junto do número 6 do Sporting e ficou cancelada a opção. Outra vez o francês Didier Lang, normalmente marca os lances de bola parada, costuma colocar bem a bola para os cabeceamentos. Sérgio Conceição. Está Rui Barros a desmarcar. Sérgio Conceição segurou o jogo, mastigou a bola para conseguir ganhar o apoio de alguns colegas no ataque. Perigoso, o Arthur vai fazer o remate, quando poderia também ter feito o centro, e de Vilde dali fechou o ângulo completamente e fechou as portas ao golo. São as duas hipóteses que tinha Arthur. Ou meter a bola atrasada para algum dos seus companheiros, o que ele deu a indicação de fazer, mas depois, talvez pensando que do Wilde que iria sair precisamente para essa posição, tentei meter a bola entre o Wilde e o poste, mas o guardião do Sportingista estava atento. Pedro Barbosa para Pedro Martins, os dois Pedros que o Sporting foi contratar a Guimarães. Beto,
a jogar com confiança, agora a fazer duas fintas, o central do Sporting. Quimberto, Pedro Martins, Pedro Barbosa, Pedro Martins. O Sporting consegue trocar a bola, ou vai conseguindo, mas não consegue construir. Tem dificuldades, só tem Leandro lá na frente, depois já toda aquela capacidade defensiva que tem que ter os homens do Sporting. Daí que a tentativa, já o tínhamos dito, que era de Francisco Vital fazer os seus homens segurar a bola no meio campo para tentar quebrar o ritmo da equipa azul-e-branca. A falta de Pedro Martins sobre Drulovic, a puxar o ombro esquerdo do Jugoslavo do Porto. O livre vai ser marcado por Sérgio Conceição. Jardel na área. Não consegue chegar. Lançamento para o Sporting. Estamos 11 minutos dos 90, talvez a um quarto de hora ou mais do fim do jogo. Pedro Barbosa jogou ali com a mão, Pedro Barbosa. Mas o árbitro, com a bola ficou na posse dos jogadores do Porto, mandou seguir e agora vai mostrar o segundo amarelo para Pedro Barbosa também e expulsão. Pedro Barbosa descontente com o árbitro, e creio que não é a primeira vez que ele é expulso no estádio das Antas, o jogador do Sporting. A sair, o jogador que foi feito, curiosamente, nas camadas das jovens do Porto, mas que não foi aproveitado pelo Porto. E agora o Pedro Martins extremamente exaltado, é preciso ir lá também. Vai o Francisco Vital dentro do campo. Exato, e o adjunto também Romeu. Romeu também foi dentro do campo a acalmar o Pedro Martins, que estava a discutir com o árbitro da partida. E o Fernando Mendes a dizer que também devia ter ido para a rua o Pedro Martins. Alguma pressão sobre este árbitro jovem, o mais novo árbitro da primeira divisão, 27 anos, uma idade invulgar para um árbitro de primeira categoria. Ele chegou à primeira categoria com 26 anos na época passada. E o Francisco Vital foi lá, puxou mesmo as orelhas ao Pedro Martins. Vamos ver. Beto, Lang, agora ainda não está ali o Pedro Martins, Vidigal, e vai o Pedro Martins. Estamos a ver a repetição. Deve ter insultado o árbitro, talvez o Pedro Martins, não fez mais do que isso, mas palavras duras com certeza a avaliar pela expressão do número 8 do Sporting. E agora a discussão fica acesa com Eu o penso banco para do descrever Sporting. porque é que se passou, porque enquanto estávamos a ver a repetição, Não, Cristiano aquilo Miguel, foi uma bola, o banco do Sporting mandou outra bola para dentro do relvado para perder mais tempo, e agora é saber que manda a bola para fora do relvado também. E Paulo Batista foi ao banco dizer que não queria daquelas atitudes. E com isto está-se a queimar muito tempo, vai haver também bastantes minutos, com certeza, no fim dos 90 para compensar. Agora parece que tudo vai regressar ao que é normal. Todos se vão sentar no banco do Sporting. Mas é um facto que todo o banco do Sporting teima em olhar sistematicamente para o relógio. E agora é a chamada de atenção, que foi Pedro Barbosa que chutou a bola, e é pedida Carlos Janela, precisamente, que pede para ele sair daquela posição para não estragar mais nada. Pontapé de baliza para o Sporting, para o guarda-redes de Vilde. Sofreu o quarto gol da época esta noite nas Antas, marcado pelo melhor goleador do campeonato, Mário Jardel. Jardel com números impressionantes, 8 golos em 9 jogos. Arthur, Sérgio Conceição, tem Quimberto pela frente, tenta trocar-lhe as voltas, consegue fazer o centro. O árbitro diz que a bola já tinha saído e é pontapé de rede para o Sporting. O tempo joga a favor do Sporting, a quem o empate nesta altura é um resultado que satisfaz, e também avaliado pela atitude do Sporting, este empate era um resultado desejado pelo clube de Alvalade, que tem jogado quase toda a segunda parte com menos um homem, agora com menos dois. Deixa as coisas como estão. Mas também na primeira parte, a jogar com 11 contra 11, não fez muito para chegar ao gol.
apanhou-se cedo a marcar, depois tentou segurar, o que é um facto é que também sofreu o gol do empate quase logo a seguir. As coisas ficaram estabelecidas, mas também não há grande diferença entre aquilo que o Sporting vem fazendo nos outros jogos e que esteve a fazer neste. Depois também teve o handicap, estamos a lembrar do jogo na Madeira, por exemplo, onde também esteve a ganhar por 1-0, ficou reduzido a 10 unidades e conseguiu segurar esse resultado. Aqui está a conseguir segurar o empate. Um empate que deixaria tudo na mesma em relação à diferença entre os candidatos ao título, Porto e Sporting. Poderia aproximar o Benfica para 6 pontos, no caso do Benfica ganhar ao Guimarães na próxima segunda-feira. Portanto, os benfiquistas a torcer por fora. Uma vitória do Sporting esta noite nas Antas relançaria muito a luta pelo título, porque aproximava Sporting e Benfica do Porto. Mas nesta altura o empate, o aspecto do empate deixa tudo na mesma entre estes dois. Poderá aproximar mais o Rio Ave e o Guimarães do líder do campeonato, que é o Porto, seja qual for o desfecho desta jornada e de todos os jogos desta jornada. Rui Barros a dominar, a jogar na esquerda para Folha, com Lengo pela frente, já passou Folha com dificuldade para fazer o centro, tinha puxado a bola para o outro pé e não deu jeito, perdeu depois a bola. Pedro Martins, Saber, a jogar mal o time do Sporting, bola para a frente de qualquer forma e a dar a bola ao Porto. Paulinho. E o Sporting vai fazer a terceira substituição. A entrada de Luís Miguel. E o Paulo Martins já vai confirmar quem sai para entrar o Luís Miguel, para reforçar o meio-campo. O jogador polivalente, joga no meio-campo, na defesa. Drulovic vai marcar o canto. Daqui a pouco com a última substituição no Sporting. Vai sair o Leandro. Pronto, é mesmo o Sporting a tentar segurar este empate. E outra vez De Wilde a levar a melhor sobre Jardel. Paulinho. Pedro Barbosa. Era o Leandro já. Pedro Barbosa já não está em jogo. Exato, Pedro Barbosa foi expulso, era o Leandro que aparecia numa posição tão recuada que peço perdão pelo lapso, até confundi. Butorovic. Rui Barros. Arthur a parar na área e o corte de Beto no momento em que Arthur poderia atirar para o gol. Pedro Martins, melhor que Rui Barros. Ainda Pedro Martins a segurar o jogo. Não tem ninguém a quem possa dar a bola. Manda a seguir o árbitro. Drulovic, está a cair o Jardel na área, mas já recuperado. Drulovic a passar à vontade, mas a não soltar a bola, a fazer agora o remate. Sem sucesso. Leandro está ali no meio do campo, só agora é que... Ele é obrigado a sair pelo outro lado e o Paulo Batista vai interceptá-lo, agora é quase a mesma coisa, mas vale dizer que as indicações são para cumprir e tem de sair pela parte mais próxima, pela linha do campo mais próximo. Vai a passo o Viana, faltam 3 minutos para o fim do jogo, o Porto e o Sporting estão empatados a um golo no Estádio das Antas, alguns adeptos já começam a abandonar o estádio, ou pelo menos a dirigirem-se para os túneis de saída. Leandro devagar, muito devagar, a passo de caracol. Aí a aposta, se tinha sido a substituição de Aloísio aos 65 minutos, a aposta definitiva no ataque de António Oliveira, esta é a aposta a poucos minutos do fim, a 3 minutos do tempo regulamentar de Francisco Vital, para segurar este empate precioso aqui nas Antas. O Porto tem ainda uma alteração a fazer, se quiser. António Oliveira tem ali Chipô, mas já se esqueceu dele. Nesta altura estão todas as opções atacantes em campo. Paulo Batista a marcar falta para o Sporting.
Luís Miguel a perder. Paulinho também a perder, o Buturovic a perder para Pedro Martins. Está Lang na área, entre dois jogadores do Porto. Pedro Martins tem a oposição de Paulinho, agora também de Arthur. E do Sporting já ninguém ataca. A ordem de Francisco Vital é para se preocuparem com o aspecto defensivo, esquecerem-se do ataque. E fazer isto, Paulo Martins Exato, está a fazer segurar a bola precisamente o mais jogador à de Sporting. frente possível. Quanto mais segurarem a bola, menos o Futebol Clube do Porto, logicamente, tem a hipótese de tentar os ataques ou os contra-ataques, e é isso que o Sporting está a fazer. Agora só o Lang é que estava ali na área, de resto mais ninguém próximo da grande área do Sporting. O Sporting marcou um canto e o Lang passou a bola para o único homem que estava na área do Futebol Clube do Porto. Fernando Mendes. Entregar para Buturovic. Paulinho, capitão desde a saída de Aloísio. Fernando Mendes. Faz o centro e o corte de Beto. Ainda a insistência do Porto por Drulovic. Sai a jogar o Sporting para o contra-ataque. Vamos ver se tem pernas para chegar à bola. Não consegue chegar Luís Miguel. Lançamento para Fernando Mendes. Entrega a folha. Toda a 4 minutos para além dos 90. Para trás, 4 minutos é o que falta jogar no Estádio das Antas. Rui Barros no centro. Folha vai ganhar um lançamento. Emoção até ao fim neste Porto Sporting 1-1. Com o Porto sempre mais perto de desfazer a igualdade, mas a não conseguir até agora nesta segunda parte, sobretudo na segunda parte, teve boas ocasiões para fazer o segundo gol. Luís Miguel vai agora com certeza mastigar o jogo do Sporting. E nem sequer vai oferecer oposição ao Rui Correia. A ordem é mesmo para defender. Buturovic. Rui Barros. Drulovic. Pede a bola do lado direito Sérgio Conceição. Demora no passe e acaba por fazê-lo para Buturovic. Continua a pedir a bola Sérgio Conceição. Arthur com perigo na área e o corte de Sabero. A despachar de qualquer forma, é o que interessa agora aos homens do Sporting. É fazer o corte. É, nitidamente, só isso. Não mais nada. A tentativa de Arthur em lance individual e livre de marcação. Não foi expedito no remate. E depois o corte bem efetuado, sem qualquer falta. E o corte imediato depois de saber para despachar a bola. Rui Barros. Está desesperado. Francisco Vital está ali num sofrimento que não consegue esconder. À espera de conseguir o primeiro resultado positivo com o Sporting, depois de terem perdido por 4-1 com o Bayer Leverkusen. Ele faz o segundo jogo ao comando da equipa, quem sabe até o último, porque é provável que esta semana novo treinador apareça em Alvalade. O Sporting à beira de sair das Antas, da mesma forma que entrou, ou seja, a 5 pontos do tricampeão, o Porto. Jardel a segurar muito a bola e a perder depois para o corte de Beto. Vamos ver como é que sai este contra-ataque do Sporting. Falta por trás. Cartão amarelo para Arthur. Jogou pelo seguro o Arthur. Fez uma falta ainda no meio campo do Sporting. É falta cirúrgica. E é nitidamente a fugir o Vidigal e talvez em posição de perigo. Arthur rasteirou por trás. Livre para Pedro Martins marcar. Faltam 12 segundos, perdão, falta 1 minuto e 12 segundos para o fim do jogo. Didier Lang. E a falta, um livre perigoso, pode ser perigoso para as redes de Rui Correia. Foi João Manuel Pinto a fazer a falta. Talvez o Quimberto para bater dali com o pé direito. A defesa do Porto vai formar uma barreira à frente da baliza de Rui Correia. Continua a perder-se tempo no Estádio das Antas.
Estamos já em período de compensação. Vamos ver como é que o Sporting vai aproveitar esta, que se calhar será a última situação do jogo, ou pelo menos para os Leões tentarem chegar ao golo. Rui Correia entre os postes. Vários homens do Sporting perto da bola. Também alguns a atrapalharem ou a tentarem ficar ali perto da barreira do Porto. É Quimberto que vai bater com o pé direito contra a barreira. Sai o contra-ataque do Porto, agora Jardel a precipitar-se e a tirar a bola para fora. Despachou dali também. Já estamos com 20 segundos, mais do que isso, para lá dos 49. Portanto, já se esgotaram os 4 minutos, mas o certo é que o jogo teve parado naquele lance de há pouco, talvez 1 minuto. Vai apitar o árbitro Paulo Batista. Paulo Batista apitou e o empate nas Antas, um empate que deixa tudo na mesma na luta pelo título. Pode aproximar o Guimarães e o Rio Ave do Carlos Janela, o Sporting vai apresentar protesto? Esse é assunto que se falará com o árbitro. Carlos Janela, delegado ao jogo, não se quis pronunciar sobre... Creio que não vai, depois de ter empatado, então, não vai protestar, até porque o protesto ficou esgotado com o jogo a ter começado 7 minutos mais tarde. Bernardino Bagos, o Porto, o resultado acaba por ser bom para o Sporting, que teve 2 jogadores expulsos, que praticamente não atacou nas Antas e que sai daqui da mesma forma com que entrou, com 5 pontos de atraso em relação ao Porto. Realçando os valores e os atributos desta equipa do Sporting, que defende, que não tem dinâmica de ataque, tem dinâmica sim de contra-ataque, deixa Leandro só lá na frente e que depois tenta basear todo o seu esquema na capacidade forte, defensiva e de meio campo. Foi isso que conseguiu, marcou um gol cedo, de grande penalidade que não existiu, erro de Paulo Batista que teve interferência direta no resultado do encontro, e depois com o Futebol Clube do Porto a chegar ao empate com o golo de Jardel e só existiu uma equipa a nível atacante, foi a equipa do Futebol Clube do Porto, mas também nesta fase em que estava a jogar contra 9 jogadores apenas, se calhar já sem as forças necessárias e sem a clarividência necessária para tentar criar os tais lança-ataque, ou seja, com os desequilíbrios, com os jogadores mais velozes a entrarem nas costas dos defensores contrários, a tentar a jogada individual e em penetração, coisa que o Futebol Clube do Porto foi tentando, foi o bombear bolas para a área, para a cabeça de Jardel, onde a defesa do Sporting esteve sempre bem, primeiro com Marco Aurélio, depois da expulsão de Marco Aurélio com Vidigal e com Beto, ou seja, o Futebol Clube do Porto não conseguiu encontrar também soluções para jogar contra 9 jogadores, para criar maior perigo, foi um perigo mais ou menos consistente, apenas com 9 cantos marcados ou conseguidos nesta segunda metade. Creio que o resultado não é justo, porque o lance do golo do penalti e que deu o primeiro golo ao Sporting e único não existe. De qualquer dos modos, o Futebol Clube do Porto consegue aqui empatar, ou por outro, o Sporting consegue empatar no campo do seu adversário, faz uma divisão de pontos e fica tudo na mesma em relação à pontuação. Ou seja, 5 pontos.